A missão Artemis II foi muito mais do que um marco tecnológico. Foi um testemunho impressionante da ordem incrível que rege o nosso universo. E nesta análise a gente vai entender exatamente o porquê. Pensa comigo, como é que uma viagem de 10 dias, percorrendo mais de 1 milhão de quilômetros ao redor da Lua, pode dar certo? Como a gente pode enviar 4 astronautas para o ponto mais distante que a humanidade já esteve e trazê-los de volta em segurança? A resposta para tudo isso depende de uma realidade fundamental do nosso cosmos. A missão só foi possível porque o universo funciona com a precisão de um relógio, sabe? Ele opera com base em princípios consistentes que a gente consegue entender e calcular. Sem essa ordem, sem essa confiabilidade toda, a exploração espacial seria literalmente impossível. Para a gente entender essa ordem em ação, primeiro precisamos dar uma olhada nos detalhes desse voo histórico. Foi o primeiro a levar seres humanos para além da órbita da Terra desde Apollo 17, lá em 1972. É história pura. A missão foi uma jornada épica, meticulosamente planejada de 10 dias. Tudo começou com um lançamento perfeito, seguido de uma série de checagens na órbita da Terra. Já no segundo dia veio o momento crucial, a queima do motor que jogou a espaçonave Orion na sua rota para a Lua. No sexto dia, um momento para a história. A tripulação quebrou o recorde da Apollo 13, se tornando os seres humanos que já estiveram mais longe da Terra. E, finalmente, no 10º dia, o retorno triunfal, mergulhando na nossa atmosfera a mais de 40 mil quilômetros por hora e pousando em segurança no Oceano Pacífico. Cada etapa exigiu uma precisão absurda, garantindo que tudo, desde o suporte à vida até a navegação, funcionasse sem falhas no ambiente hostil do espaço. E essa jornada só aconteceu graças a 3 pilares de tecnologia que são simplesmente incríveis. Primeiro, o foguete SLS, o mais poderoso já construído e o único capaz de fazer essa missão de uma vez só. Segundo, a espaçonave Orion, uma fortaleza que protegeu a tripulação do vácuo e da radiação mortal do espaço. E terceiro, a rede de espaço profundo, um sistema de antenas espalhadas pelo mundo que manteve a comunicação constante, mesmo a centenas de milhares de quilômetros de distância. Cada parafuso, cada linha de código de tudo isso foi criado partindo do princípio de que as leis do universo são confiáveis e não mudam. Mas como é que essa tecnologia toda consegue navegar na imensidão do espaço com tanta exatidão? A resposta não está só no equipamento, mas nas leis fundamentais que o equipamento tem que obedecer. O plano de voo da missão é uma verdadeira aula de física aplicada. Primeiro, a mecânica orbital, que é basicamente o estudo de como a gravidade move as coisas no espaço. Permitiu colocar a Orion no lugar exato, na hora exata. Depois, a nave precisou atingir a velocidade de escape para conseguir se soltar da mão poderosa da gravidade da Terra. E a parte mais genial de todas, a trajetória de retorno livre, que usa a gravidade da Lua como um estilingue cósmico para arremessar a Orion de volta para casa. É uma manobra elegantíssima que economiza combustível e ainda aumenta a segurança. Aqui não tem espaço para eu acho. Tudo funciona porque essas leis são consistentes. Ponto. E o ponto central é exatamente este. Cada cálculo, cada manobra, cada segundo da missão depende de um universo que se comporta de maneira ordenada e previsível. A ciência só existe porque o universo segue regras. E essa previsibilidade toda levanta uma questão muito mais profunda. A ciência descreve como as leis da física funcionam, com uma precisão de cair o queixo. Mas ela não consegue responder por que essas leis existem. Por que o universo é tão confiável? Para a gente explorar essa questão, que tal recorrer à perspectiva de alguém que viu essa ordem com os próprios olhos? O piloto da Artemis II, Victor Glover. Imagina a cena, a quase 400 mil quilômetros de casa, flutuando no vazio do espaço. Victor Glover não viu apenas um planeta. Ele viu um lar. No meio daquela escuridão imensa, ele viu um oásis, um lugar que para ele parecia ter sido feito com propósito. E essa fala dele ilustra um contraste fundamental. De um lado, uma visão popularizada pelo astrônomo Carl Sagan, que vê a Terra como um pálido ponto azul, um acidente cósmico, um grão de poeira perdido. A perspectiva do Glover, por outro lado, vê a Terra como um oásis, o que sugere um cuidado, uma intenção. A mesma observação, mas 2 formas radicalmente diferentes de enxergar o mundo. E essa visão de um oásis se alinha perfeitamente com uma estrutura de pensamento teológico que enxerga a ordem no universo como um reflexo do seu Criador.
O teólogo Verne Poythress, no livro Redimindo a Ciência, lança uma ideia fascinante. E se as leis da natureza não forem só forças impessoais, autônomas, que simplesmente existem? E se, na verdade, elas forem a descrição da maneira consistente e fiel com que Deus governa e sustenta o universo que Ele mesmo criou? Isso muda totalmente a nossa perspectiva. A ciência não é possível apesar de Deus, mas sim por causa da natureza confiável de Deus. A regularidade que a ciência estuda é um reflexo do caráter consistente de quem a estabeleceu. O universo funciona, os planetas giram e as estrelas brilham porque aquele que sustenta tudo isso é fiel. E aqui vem a conexão final, a cereja do bolo. A nossa capacidade de entender essas leis, de fazer os cálculos para missões como a Artemis II, não é um mero acaso. Dentro dessa visão, isso reflete uma harmonia projetada entre a mente humana, que foi criada à imagem de um Deus inteligente, e o universo que ela habita. A ordem que existe lá fora corresponde à nossa capacidade de percebê-la aqui dentro. Então, qual é a lição final de uma missão que nos leva aos limites da exploração humana? O que a gente descobre quando olha tão longe? Longe de diminuir a fé, explorar o cosmos, como diz o Salmo 19, declara a glória de Deus. Cada nova descoberta, cada galáxia que a gente encontra, não torna o Criador menor. Pelo contrário, expande a nossa percepção da sua majestade e da sua sabedoria infinitas. O sucesso da Artemis II prova algo muito profundo. O universo é confiável. E a fé cristã oferece uma razão para isso. Ele é confiável porque existe um Deus fiel que o sustenta. A engenhosidade humana é incrível, sem dúvida, mas ela só funciona porque está construída sobre o alicerce da fidelidade da criação de Deus. Mas para o astronauta Victor Glover, essa ordem cósmica toda aponta para uma verdade ainda maior. Pouco antes da Orion desaparecer atrás da Lua, mergulhando no silêncio do rádio, ele não falou de física ou de engenharia. Ele falou sobre o mistério mais importante de todos. No fim das contas, talvez a maior descoberta não seja o que está lá fora, mas o que a jornada revela sobre aquele que está por trás de tudo. Explorar o universo se torna uma forma de explorar o próprio caráter de Deus. Essa intersecção entre ciência e fé é um campo fascinante e vasto. Se você quer continuar descobrindo mais sobre esses temas, se inscreva no nosso canal e nos siga. Essa jornada está só começando.